Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre o mercado do café. O café que é a segunda bebida mais consumida do mundo depois da água. Por isso, convidamos nossa nova associada e empresária, Bruna Rauscher. Bruna, queria agradecer muito a sua presença no programa aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, vai ser uma delícia de bate-papo. Bruna, vamos começar falando da sua família, né? Vocês já estão na quarta geração que está no mercado do café. Como é que começou essa história da família Rauscher com café? Na verdade, tanto a parte do meu pai quanto a parte da minha mãe estão envolvidos no café, né? Então, do meu avô, por parte de mãe, ele veio da Suíça, na época para Santos, para ficar à frente de uma multinacional de café. E aí depois o meu tio, filho dele, também entrou para o café, ele tem uma grande carreira consolidada aí na área de trading de café. E o meu pai, por coincidência, veio do sul, né, do país, quando ele passou num curso de classificação de café lá, que o meu avô colocou ele. E aí ele entrou numa empresa e a empresa abriu uma filial em Santos. Então ele veio para Santos para ser diretor dessa empresa. E aí ele conheceu minha mãe, que já era também da família do café, através do meu avô e tudo. E o meu tio bisavô também da família Suplicy também era do café. Então por isso que eu sou a quarta geração do café, tanto do pai quanto da mãe, não tem como fugir do café. E é engraçado porque você é formada em Direito e Administração. Você chegou a exercer essa área de advocacia? Sim, eu exerci como advogada por um período de 4, 5 anos, mas logo surgiu uma oportunidade de abrir uma cafeteria, porque meu pai já trabalhava, né, com café, e aí eu desenvolvi a minha rede de cafeterias, né, criei uma marca que posteriormente foi até franqueada. Ela tinha um conceito estilo Starbucks, que ainda era novo na época, né? Então eu larguei a advocacia nesse momento para me dedicar às cafeterias. E você até abriu uma cafeteria dentro do terminal do Concais, né? Lá vocês vendiam cafés especiais. Conta um pouquinho dessa experiência. Como é que foi aquele momento para você? Naquele momento eu não trabalhei ainda com cafés especiais porque ainda não estava difundida essa cultura. Então ainda é um mercado novo. Então há 10 anos atrás o que era mais novo era esse conceito da Starbucks de copos to go e dos cafés diferenciados, com café misturado com os blends com vanila, chocolate, cafés gelados. Então a tendência era essa. Então eu criei uma marca que chamava Coffee Shop Company e eu não tinha só no Concais, mas eu também tinha no Museu Pelé, no Shopping Patiporanga, no prédio da MSC. E aí, posteriormente, depois que ela se tornou uma franquia, eu fui para São Paulo, mas aí depois eu acabei desistindo, vendi a marca. E Bruna, a gente pensa que o mercado do café, quando eu só tomava café, não trabalhava na associação comercial, eu não imaginava o trabalho que dá até chegar àquela xicrinha, né? É um mundo muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da empresa agora com a qual você trabalha, com café. Como é que vocês lidam com a commodity café? Olha, o café, ele é uma commodity muito complexa. Dentro de todas as commodities agrícolas que tem, o café disparado é o mais complexo, porque ele depende de um nível de classificação e qualidade para ser vendido e para ser entregue dentro do padrão, porque o preço acompanha a qualidade. Sim. E ele também é regulado pela Bolsa de Nova York, a modalidade arábica, e a Bolsa de Londres, a modalidade robusta. Então, está atrelado à Bolsa e está atrelado aos perfis de qualidade, então o controle é muito rígido, por isso a complexidade, né, de se lidar com a trading de café. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Rauscher Commodity Traders, que é onde você trabalha hoje. O que ela faz? Qual é o papel da empresa? A Rauscher, ela comercializa, né, café verde no mercado interno, no Brasil e no mundo.
A gente origina café de 5 estados brasileiros, né? Então, como a gente já está há 40 anos no mercado, a gente conhece muitos e muitos produtores, tem um grande, né, lastro de relacionamento, porque exige muita confiança, porque as operações são caras, são operações sempre grandes e é da nossa responsabilidade entregar para o comprador o café dentro da qualidade, da origem e tal. Então, a gente desenvolve os produtores e na outra ponta a gente faz um trabalho na área comercial internacional de atrair os compradores para o Brasil e aí desenvolver tanto a área comercial quanto o pós-venda, no qual a gente faz os serviços logísticos, né? Então, a gente atende o nosso cliente na parte documental, na parte de soluções logísticas, atendendo os fretes e montando as operações, né? São complexas e dependem de realmente um grande trabalho minucioso, tanto na parte documental quanto na parte logística. E depois a gente finaliza isso com controle de qualidade. A gente tem um laboratório dentro da nossa empresa, no qual todo o café que a gente vende, ele passa por uma amostra de pré-embarque, que exige tanto a classificação dos grãos, quanto a prova da bebida, para estar enquadrada e ser aprovada para o embarque. Além do café, vocês também fazem outro commodities, né? O café é o carro-chefe da empresa ou não? Sim, o café é o carro-chefe, a gente é muito tradicional no café, porém, depois que a gente começou a trabalhar na parte internacional e participar das feiras de alimentos no mundo todo, a gente percebeu que existia uma demanda para outros commodities agrícolas. Então, a gente descobriu a oportunidade de desenvolver a pimenta do reino, a black pepper. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de pimenta do reino do mundo, só perde para o Vietnã. E a região que a gente origina o café robusta é a mesma região produtora de pimenta. Então, daí a gente conseguiu desenvolver esse outro commodity na exportação. Estamos hoje trabalhando com 24 países já. E no ano passado a gente vendeu 5% de toda a pimenta brasileira. E aí a gente abriu outras frentes, como o cardamomo também, e agora a gente está experimentando outros commodities agrícolas ainda em desenvolvimento. Legal, Bruna. O nosso tempo no primeiro bloco está estourando, eu vou pedir um breve comercial e a gente volta a falar sobre o café, tudo bem? Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nossa convidada de hoje é a empresária Bruna Rauscher. Bruna, no primeiro bloco a gente estava falando da questão do café e de outros produtos que vocês vendem. A comercialização deles é muito diferente? A do café, a pimenta do reino que você estava falando, é muito diferente? Varia muito? Sim, é muito diferente porque, por exemplo, a pimenta não exige uma amostra de pré-embarque para ser aprovada com classificação dos grãos, nem de bebida, nem nada. O café já é muito complexo a variação, então é muito mais difícil e rígida a comercialização do café comparado com as outras commodities agrícolas. O café com certeza é a mais difícil, é a mais detalhada, difícil, tem muito detalhe, né? Por isso que eu te falei, quando a gente toma o café, a gente não tem noção do que não para tem chegar noção, naquele... sim, e desde do preparo na fazenda, né? Sim. Todas as etapas, o processo de plantio, de pós-colheita, de beneficiamento, é um processo tão grande para que o produtor consiga realmente entregar um café de qualidade, que às vezes quando a gente comercializa, até a gente fica encontrar o preço da qualidade é realmente sempre um desafio. E Bruna, a gente tem telespectador que não conhece muito do ramo de café. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre o café robusta e o arábia. Qual é a diferença entre eles? O café arábica é o que vai determinar o sabor do café, né? Todas as propriedades e complexidades, as notas, os atributos que os cafés recebem, eles vão ser encontrados no arábica.
O café robusta, ele é utilizado para realizar o blend. Então, ele é uma bebida neutra, que ele vai ser utilizada no blend para dar corpo e também trazer o preço um pouquinho para baixo. Então, a indústria utiliza muito para os cafés mais comerciais. Já os cafés especiais, eles são 100% arábica, que aí você vai conferir um alto nível de qualidade e o preço também maior. Esse blend é uma mistura, né? É uma mistura, exatamente. Porque o Robusta, ele tem uma diferença de preço que pode oscilar de 30% a 50% menos do que o Arábica. Então, quando você vai fazer um blend para uma marca, isso vai conferir uma redução de preço e de custo para estar com um preço competitivo na prateleira do supermercado, né? Para o consumidor final. Agora, já um café especial, ele já é 100% arábica, vai ser um café mais fino, melhor qualidade e maior preço. E você até comentou no primeiro bloco que antes de exportar o café é feito um teste de qualidade. Como é que seria feito esse teste? O que é esse teste? Na verdade, a gente faz as provas dos lotes, né? Então, a gente abre 10 xícaras, que elas vão reproduzir um lote de 1000 sacas. E aí, dentro dessas 10 xícaras, a gente prova, né? O degustador oficial, um Q-Grader, vai provar e ele tem que estar no padrão que a gente vendeu. E aí ele vai identificar as notas do café na bebida mesmo, né? E anteriormente a classificação para ver o número de defeitos. Porque tanto a bebida quanto o número de defeitos influenciam no padrão da qualidade e no valor que ele foi negociado. E é verdade que um café que é servido aqui, né, no Brasil, ele não é o mesmo que é exportado? A qualidade é muito inferior? Tem muita diferença? Sim, 90% do café produzido no Brasil hoje de qualidade é exportado. Então, o produtor ele tem um ganho maior na exportação do que vendendo no mercado interno. Então, infelizmente, nós somos o maior produtor exportador do mundo, mas o brasileiro, de verdade, não consome o melhor café. Então, fica aqui realmente o que sobrou, que é vendido para a indústria, porém, hoje nós estamos assistindo um novo movimento no qual os cafés especiais estão começando a ficar no Brasil, estão sendo vendidos, estão chegando em algumas cafeterias com um preço realmente mais elevado, mas esse é o café que é encontrado lá fora. Você gosta de café? Você toma café? Nossa, viciada em café, né? E o certo é tomar sem açúcar, sem nada, Sem açúcar, né? porque o açúcar, ele esconde, né, a propriedade do café. E o café, a torra também influencia muito, mas o ideal é você tomar sem açúcar, para você conseguir encontrar todas as notas, principalmente dos cafés especiais. Você pode encontrar notas até de uísque, licor, madeira, frutas, laranja, amêndoa, tem todo tipo de café, muito parecido com o vinho, né? Com a cultura do vinho. Então, essa linha dos cafés especiais é maravilhosa e cada vez mais o pessoal vai encontrar por aí nas cafeterias, até no supermercado, os grãos torrados, para o pessoal moer em casa e aí poder ter a chance de tomar um café mais fresco, de melhor qualidade. Verdade. E Bruna, você já viajou vários lugares do mundo, né? E você percebeu que em cada lugar a cultura com café é diferente. Tem algum lugar que te surpreendeu, que você falou, nossa, eles tomam café assim? Ou o café não é igual? Por exemplo, o árabe, ele não coa o café. O filtro de papel que a gente usa em casa, eles não tomam o café assim. Eles pegam o pó do café e fervem direto na água. E aí deixam entrar em ebulição por um tempo, aí até fica um pouco cremoso e fica meio poluído pra gente que está acostumado a tomar filtrado, né? Já, por exemplo, na Arábia Saudita, eles tomam com cardamomo e açafrão. Nossa, deve ser bem Então o café forte. fica até amarelo. E é a cultura deles tomarem o café. Então, muito louco. E né? é sempre de manhã ou eles não têm essa Sim, eles tomam também? de manhã, igual a gente. Isso é normal. Sim, algumas culturas ainda têm muito do chá, né? Como a Turquia, a Rússia, eles ainda estão migrando do chá para o café. Então, nessas culturas, o café é mais uma iguaria para você receber uma pessoa em casa e tal. E de manhã e depois do almoço eles ainda estão no chá. Mas eles estão nesse processo de sair do chá para o café.
E Bruna, o Brasil também ele é o maior produtor de café e o segundo maior consumidor. Ele fica apenas atrás dos Estados Unidos. Na sua opinião, você que trabalha muito com essa commodity, o que falta para o brasileiro ser o primeiro consumidor? Olha, também os Estados Unidos têm uma população maior, né, e tal. Então, eu acho que não é nenhuma questão do Brasil ser o maior consumidor. Pela comparação do número de população e o número de... Sim, sim. Aí Eu acho que ficaria o um Brasil, né, a gente tem 200 milhões de pessoas. É um mercado muito forte e agressivo o mercado interno brasileiro, porque nós brasileiros somos consumidores de café, né? Não tem faixa econômica para consumir o café, né? Então é um mercado muito forte aqui no Brasil. E por falar em mercado, eu vou ter que chamar um breve intervalo, mas eu vou deixar já a pergunta para o próximo bloco. A gente estava falando até nos bastidores da questão das pessoas trabalharem com café aqui na região. É uma área muito ampla e as pessoas não exploram o que tem que explorar, né? Eu vou pedir para você, para a gente falar sobre isso no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nossa convidada de hoje é a empresária Bruna Rauscher. Bruna, no último bloco a gente estava falando da questão do mercado aqui da região para explorar mais esse mercado de café, né? Você que trabalha na área, você vê que não tem muitos jovens. O que poderia ser mais explorado aqui na região? Eu acho que, primeiramente, a gente está do lado do Porto de Santos, né? Então, o Porto de Santos é o principal porto da América Latina, é um porto muito importante para o café. E Santos sempre teve uma tradição mundial no quesito café, até porque a própria Bolsa de Café, antigamente, estava baseada ali na 15 de novembro, hoje virou um museu, né? Então, existe uma referência internacional para Santos no café e falta mão de obra. Então, por exemplo, a própria Associação Comercial realiza, né, um curso muito bacana e completo para a classificação de café, que seria uma das exigências para quem se interessa em trabalhar com essa commodity, realizar esse curso para o primeiro passo na carreira do café. E depois também as faculdades de comércio exterior, né, para quem está interessado de repente se desenvolver na área de trader, acho que também é um bom caminho e realmente falta mão de obra qualificada. Foi até importante você citar o curso de classificação e degustação da Associação Comercial, que ele foi todo reformulado agora em função da pandemia também, da tecnologia, ele vai ser híbrido. Então a pessoa pode estudar a parte prática e fazer a parte teórica lá na Associação Comercial num tempo menor. Isso a gente vai trazer essa novidade a partir de janeiro, então a gente pede para vocês acompanharem nas nossas redes sociais e também no site da ACS. E Bruna, vamos falar também sobre o mercado. Esse ano não foi muito bom para o café, em razão da geada, em razão da seca, né? Quando isso acontece, vocês que trabalham com o mercado, como recorrer para não ter muito prejuízo? Olha, realmente foi um ano atípico, difícil, turbulento para o mercado. A geada e a seca impactaram demais a Bolsa de Nova York e a gente viu aí o café aumentar quase que o dobro do valor. Então, está sendo ainda um período de turbulência e, na verdade, a gente tem que tentar encaixar o novo preço e fazer com que os produtores honrem os contratos que já foram realizados lá atrás, entendeu? Então, houve muita especulação de que o Brasil não iria entregar, depois com a subida muita gente, né, começou a realmente não honrar os contratos. Porém, o nosso papel é conseguir realizar essas manobras e entregar o café. Porém, está sendo um período difícil, que são fatores climáticos, né, que não está na mão de ninguém, né? Então, existe um ajuste aí de preço no mercado, mas o comprador lá fora já entendeu e a gente continuou vendendo. E da nossa parte a gente está conseguindo honrar nossos contratos, porém a gente está vendo muito problema por aí. O mercado de café já trabalha com esses riscos, né? Então ele já prevê, tanto é que a gente teve uma reunião, você também participou, da Câmara de Exportadores de Café e Cooperativas de Café com o Instituto de Somar Meteorologia. E eles relataram que o primeiro trimestre de 2022 não vai ser bom, ele vai ser muito seco, não vai ter muita chuva. Isso também vai prejudicar, né? Então vocês já tentam... Porque na verdade todas as previsões climáticas impactam na Bolsa, porém também existe muita especulação de mercado, que isso acaba atrapalhando o nosso negócio, entendeu? Porque as especulações
prejudicam a bolsa e aí a gente fica com dificuldade de vender. Agora mesmo o mês de outubro foi um mês que teve muita chuva e anteriormente havia se especulado que não ia chover. E choveu acima de 400 milímetros, que foi ótimo, foi bom para o café. Vocês não estavam esperando, né? Exatamente. Então, realmente, essas previsões climáticas, elas ajudam, mas se houver muita especulação, atrapalha. A própria geada, houve muita especulação que vai haver 30% de quebra para a próxima safra. Porém, existem correntes que dizem que vai haver a quebra de 30% e outras não. Então, este ano é importante frisar para o mercado de café que o Brasil vai honrar os seus contratos e que existe café para entregar para todo mundo. Porém, para o próximo ano, a gente ainda precisa de números mais verdadeiros para determinar se houve a quebra em razão da geada e se a seca, se São Pedro vai contribuir ou não para o plantio, né? E uma outra questão que você também deve estar sofrendo é a questão dos containers específicos para o café, porque eles têm que ser não pode ter exalacheiro, tem essa questão, né? Como é que vocês estão tratando? Até que na última reunião a gente discutiu sobre o break bulk, que são big bags, né? Que vão no porão do navio, qualquer commodity pode ir lá, e estavam falando do café, que não vai afetar o cheiro, parece que essa modalidade já foi usada antigamente, agora eles querem retornar. Como é que vocês estão trabalhando com isso, com essa falta de container? Olha, está sendo um grande desafio, uma dor de cabeça. A gente também vende frete, soluções logísticas, então a gente está muito dentro desse cenário. Eu, particularmente, não gosto dessa modalidade, porque, como a gente estava falando, o café é muito complexo e qualquer elemento exterior pode contaminar o café. E eu, por exemplo, nunca mandaria uma carga minha nessa modalidade, porque se chegar lá e a qualidade não conferir com a amostra de pré-embarque, aí a gente vai ter uma situação de claim e aí você vai ganhar um novo problema. O que eu tenho feito, mas diante do colapso dos portos, a gente tem desviado as rotas. Então, por exemplo, se eu estou com uma mercadoria que eu usaria o Porto de Vitória para embarcar devido à proximidade, a gente está encontrando soluções logísticas de desviar a carga para o Rio de Janeiro ou até mesmo para Santos. Então, o que a gente tem feito muito para driblar a crise logística é fazer o desvio de rota para a gente poder embarcar no porto que está confirmando os bookings, né? Que hoje, mas a gente está conseguindo. Com o desvio de rota, está sendo mais utilizado para a solução do problema. Tá interessante esse desvio de rota para alguns empresários, né? Que podem não ter pensado nesse mesmo... Sim. Nós estamos agregando os fretes terrestres aos marítimos, que a gente não fazia antes. Então, por exemplo, uma carga que está lá em Linhares, que eu utilizaria o Porto de Vitória, eu vou desviar ela para Santos ou para o Rio de Janeiro para embarcar aonde o porto está me oferecendo um espaço. Bruna, a gente até agora está falando do lado ruim, né, digamos, desse bloco do café, os problemas que tem apresentado, mas você já está nessa área mais ou menos há uns 15 anos. Vamos falar do lado bom, né? Você, como que trabalha nessa área, destaca uma coisa que olha, é muito legal trabalhar no café. O café me trouxe... O que você destacaria? Olha, para mim particularmente, como eu trabalho com exportação, o café me trouxe conhecer culturas inusitadas. Eu visitei países que eu nunca imaginei visitar e tive a oportunidade de conhecer culturas super interessantes. E foi o café que me levou, né, para o Egito, por exemplo, Arábia Saudita, Turquia, Palestina. E a gente acaba ultrapassando a barreira comercial e cria laços com os clientes, né? E tem acesso à família, como eles vivem. Então, o café me levou para vários lugares que eu nunca sonhei conhecer e está sendo uma incrível jornada. Bruna, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa e dizer que a associação sempre está de portas abertas para o que você precisar. Muito obrigada pelo convite, adorei o bate-papo e nós da Rauscher também estamos sempre de portas abertas para a associação comercial. Obrigada. A CS na TV fica por aqui e até a próxima.